Todos passavam por ela como se fosse invisível. A faxineira do luxuoso hotel escondia um segredo. Falava 6 idiomas e tinha doutorado. Quando um milionário árabe a reconhece, o mundo dela vira de cabeça para baixo. Você salvou minha carreira há 20 anos e desapareceu. Agora vim te oferecer o que merece. Enquanto os chefes dela entram em pânico, uma escolha mudará tudo. E você? De onde está assistindo? Já viu alguém ser tratado como invisível por causa do trabalho? Inscreva-se agora e deixe seu like para descobrir como essa reviravolta impressionante termina. Uma história real sobre valorização, que vai te emocionar até o último segundos. Primeiros raios de sol mal haviam tocado as janelas espelhadas do Hotel Excelsior, quando Maria Giménez já empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor do 10º andar. O ranger discreto das rodas era como uma melodia familiar que a acompanhava há 6 anos. Desde que chegara ao Brasil, em busca de uma vida melhor para ela e seu filho, João. Com movimentos precisos e silenciosos, Maria ajustava os frascos de produtos de limpeza no carrinho. Seus olhos castanhos, atentos a cada detalhe, inspecionavam o corredor em busca de imperfeições. O uniforme cinza, 2 números maior que seu corpo magro, tornava-a quase invisível para os hóspedes que passavam apressados, com olhares fixos em seus celulares de última geração. Bom dia, Dona Maria, cumprimentou o jovem carregador de malas, um dos poucos que realmente a notavam. Ouvi dizer que vem um sheik árabe hoje. O hotel inteiro está em polvorosa. Maria apenas sorriu, acostumada a ouvir sobre hóspedes importantes, sem jamais cruzar com eles. O Hotel Excelsior, com sua imponente fachada na Avenida Paulista, recebia constantemente celebridades e magnatas. Para ela significavam apenas mais trabalho, mais suítes para limpar com perfeição. Preciso terminar até às 9, respondeu consultando o relógio. Tinha que pegar o filho na escola ao meio-dia. João, com seus 12 anos, era sua maior motivação. Estudava com bolsa integral numa escola pública da periferia, e seus cadernos repletos de notas máximas eram o orgulho silencioso de Maria. No 8º andar, encontrou Margarida, outra faxineira, com expressão aflita. Maria, a doutora Fernanda está procurando por você. Disse que é urgente, algo sobre a suíte presidencial. Um nó formou-se em seu estômago. Fernanda Silva, a gerente de operações, raramente falava diretamente com as faxineiras, preferindo delegar ordens através dos supervisores. Em 6 anos, Maria havia trocado menos de 10 frases com ela. Agora mesmo. Sim, ela está no saguão principal com o Carlos. Parece nervosa. Maria respirou fundo, ajeitou o crachá e dirigiu-se ao elevador de serviço. Enquanto descia, mensagens contraditórias piscavam em sua mente. Seria demitida? Promovida? Ou apenas mais um pedido especial para algum hóspede exigente? No luxuoso saguão, avistou imediatamente a figura imponente da doutora Fernanda, com seu terno azul marinho impecável e cabelos presos num coque perfeito. Ao lado dela, Carlos Mendes, o supervisor de limpeza, gesticulava nervosamente. Ambos pararam de falar quando a viram se aproximar. Finalmente, Maria, disse Fernanda sem esconder a impaciência. Precisamos que você prepare a suíte presidencial com urgência. O Sheikh Ahmed Al-Mansuri chega em 2 horas e exigiu pessoalmente que tudo esteja absolutamente impecável. Sim, senhora, respondeu Maria automaticamente. Não é qualquer limpeza, interferiu Carlos. O Sheikh é conhecido por seu olhar detalhista. Se encontrar uma única falha, podemos perder o contrato com toda a comitiva árabe. Maria assentiu, acostumada à pressão. O que eles não sabiam é que ela tinha um segredo guardado há anos, uma parte de sua vida que deixara para trás muito antes de se tornar apenas mais uma imigrante invisível num país estrangeiro. Enquanto retornava para pegar seu carrinho, seu celular vibrou. Era uma mensagem de João. Mãe, esqueci de avisar, hoje tem apresentação de ciências. Você vem? Maria sentiu o coração apertar. Mais uma vez teria que escolher entre o trabalho e o filho. Com dedos trêmulos, respondeu que faria o possível, sabendo que provavelmente não conseguiria. O sheik chegaria justamente no horário da apresentação. O que ela não imaginava é que naquela manhã comum de trabalho, sua vida estava prestes a dar uma reviravolta completa. O passado, que tanto se esforçara para esconder, estava a caminho do Hotel Excelsior, pronto para colidir com seu presente de forma avassaladora.
A suíte presidencial do Hotel Excelsior ocupava todo o último andar, com uma vista privilegiada da metrópole paulistana. Maria empurrou seu carrinho para dentro do elevador exclusivo, sentindo o peso das recomendações de Carlos sobre seus ombros. Ele havia entregado uma lista com 16 itens específicos que o Sheikh Ahmed exigia em sua acomodação. Cortinas sempre abertas pela manhã e fechadas ao entardecer. Pétalas de rosas brancas, apenas brancas, dispostas no banheiro. Incenso de sândalo aceso às 18 horas em ponto. Nenhuma imagem de animais visível em qualquer superfície. Leu Maria em voz baixa, memorizando cada detalhe. O elevador se abriu diretamente no hall privativo da suíte. Maria raramente acessava aquele espaço, reservado apenas para os hóspedes mais exclusivos e os funcionários selecionados para atendê-los. Sentiu-se momentaneamente deslumbrada pela opulência. Móveis importados, obras de arte originais, uma fonte de água cristalina no centro do ambiente. Enquanto organizava seus produtos, ouviu vozes se aproximando pelo corredor lateral. Instintivamente, recuou para um canto menos visível, como estava acostumada a fazer na presença de pessoas importantes. Certamente, podemos providenciar tradutores competentes para todas as reuniões. Sheikh Al-Mansuri, dizia a doutora Fernanda, em um tom artificialmente doce, que Maria nunca ouvira antes. Temos uma equipe especializada em árabe à disposição. Não quero qualquer tradutor, respondeu uma voz masculina com forte sotaque. Preciso de alguém que entenda não apenas o idioma, mas as nuances culturais. Meus assessores pesquisaram e não encontraram ninguém adequado em São Paulo. Maria congelou ao ouvir aquela voz. Havia algo estranhamente familiar nela, algo que a transportava para outro tempo, outro lugar. Suas mãos tremeram levemente enquanto dobrava as toalhas egípcias de algodão. Entendo sua preocupação, Sheikh, continuou Fernanda. Mas asseguro que nossa equipe é... A conversa foi interrompida quando o grupo entrou no hall da suíte. Maria viu Fernanda, acompanhada por Carlos e 3 homens de terno escuro. No centro caminhava um homem de meia idade, vestido com um terno impecavelmente cortado, barba bem aparada e olhos penetrantes. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Fernanda rispidamente avistando Maria. A suíte deveria estar pronta antes da visita de inspeção. Desculpe, doutora Fernanda, respondeu Maria baixando os olhos. Acabei de chegar. Posso voltar mais tarde. O Sheikh fixou o olhar nela por um instante. Maria manteve a cabeça baixa, o coração acelerado. Não, disse ele subitamente. Deixe-a terminar o trabalho. Quero ver como é feito. Fernanda pareceu desconcertada, mas assentiu com um sorriso forçado. Como preferir, Sheikh Ahmed. Esta é apenas uma de nossas funcionárias da limpeza. Qual é seu nome? Perguntou o Sheikh diretamente a Maria, ignorando o comentário de Fernanda. Maria Jimenez, senhor, respondeu ela, ainda sem erguer completamente os olhos. O Sheikh fez um gesto de dispensa para os outros. Continuem a inspeção sem mim. Quero verificar pessoalmente o quarto principal. Quando todos saíram, Maria sentiu o peso do olhar do Sheikh sobre ela. Fingiu concentrar-se nas toalhas, mas seus dedos estavam rígidos, traindo seu nervosismo. Você não é brasileira, afirmou ele, agora em inglês. Não, senhor. Sou mexicana. Há quanto tempo trabalha aqui? 6 anos, e o senhor? O Sheikh caminhou pelo quarto, inspecionando cada detalhe. Parou diante da grande janela e contemplou a vista da cidade. Esta suíte me lembra vagamente a Biblioteca de Alexandria, comentou como se falasse consigo mesmo. Então, para a surpresa de Maria, continuou em árabe. As grandes janelas que deixavam entrar a luz do Mediterrâneo. Você se lembra, Mariam? O mundo pareceu congelar ao redor de Maria. Ninguém a chamava de Mariam havia anos. E ninguém, absolutamente ninguém no Brasil, sabia de seu passado no Egito. Como aquele homem poderia... Antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente e Fernanda retornou. Sheikh Ahmed, precisamos de sua aprovação para o menu do jantar desta noite. Ele assentiu, lançando um último olhar enigmático para Maria. Continuaremos nossa conversa em outro momento, disse em inglês. Antes de se retirar, Maria permaneceu imóvel, segurando uma toalha contra o peito. Seu passado, que acreditava estar enterrado para sempre, acabava de ressurgir no último lugar onde esperaria encontrá-lo.
A manhã avançava enquanto Maria terminava de organizar a suíte presidencial. Cada movimento era preciso. Porém, seu pensamento estava a quilômetros dali, vagando entre as memórias de um passado que acreditava ter deixado para trás. O encontro com o sheik havia desenterrado lembranças que estavam cuidadosamente guardadas, como livros raros em uma prateleira empoeirada. Seu telefone vibrou novamente. João enviara uma foto de seu projeto de ciências. Um modelo detalhado do sistema solar, com planetas cuidadosamente pintados. Vou apresentar às 13 horas, mãe. Será que você consegue vir? Maria sentiu uma pontada de culpa. Seu filho, tão dedicado, tão orgulhoso de seu trabalho, e ela provavelmente não estaria lá para vê-lo brilhar. O som de passos interrompeu seus pensamentos. Carlos, o supervisor, entrou na suíte com expressão tensa. Maria, preciso que você desça agora para o Salão Ouro. A doutora Fernanda está esperando. Mas ainda não. Não terminei aqui, protestou Maria, apontando para o banheiro que faltava limpar. Enviarei outra pessoa para terminar. É urgente. No elevador, Carlos permaneceu em silêncio incômodo. Maria notou que ele evitava olhar diretamente para ela, um comportamento incomum para alguém geralmente tão autoritário. Aconteceu algo, Carlos? Ele hesitou antes de responder. Apenas siga as instruções da doutora Fernanda e lembre-se da sua posição no hotel. O Salão Ouro, localizado no mezanino, era usado exclusivamente para reuniões de alto nível. Quando Maria entrou, encontrou Fernanda e 2 assistentes em uma discussão acalorada. Ao notá-la, Fernanda dispensou os outros com um gesto brusco. Maria, venha aqui, ordenou indicando uma cadeira. Sente-se. Era a primeira vez em 6 anos que alguém a convidava a sentar-se durante o horário de trabalho. O gesto, longe de ser cortês, deixou-a ainda mais apreensiva. Tenho algumas perguntas simples, começou Fernanda, seu tom falsamente amigável. Você fala árabe? Maria sentiu um frio percorrer sua espinha. Como responder? Mentir seria inútil. O sheik claramente a reconhecera, sabia de seu passado. Sim, respondeu finalmente. Aprendi há muitos anos. Os olhos de Fernanda brilharam com um interesse súbito. E por que nunca mencionou essa habilidade em seu currículo? Temos diversos hóspedes árabes regularmente. Não achei relevante para a função de limpeza, respondeu Maria com simplicidade. Fernanda riu, um som artificial que não alcançava seus olhos. Bem, agora é extremamente relevante. O Sheik Ahmed solicitou especificamente sua presença no jantar desta noite. Aparentemente ficou impressionado com você. Maria franziu a testa confusa. Meu turno termina às 4, doutora Fernanda. Meu filho... Isso não é um pedido, Maria. Interrompeu Fernanda, toda a pretensão de cordialidade desaparecendo de seu rosto. É uma ordem direta. O Sheik é o cliente mais importante que tivemos este ano. Se ele quer você presente, você estará presente. Como tradutora? Como o que for necessário, respondeu Fernanda, levantando-se. Carlos lhe entregará um uniforme adequado. Nada de aparecer como faxineira, obviamente. Maria sentiu o sangue ferver diante da humilhação implícita, mas manteve a compostura. Preciso avisar meu filho que chegarei tarde. Faça isso. E Maria? Fernanda parou na porta, seu olhar calculista. Seja qual for sua história com o sheik, lembre-se que você representa o hotel agora. Quando ficou sozinha, Maria deixou escapar um longo suspiro. Pegou o celular e digitou uma mensagem para João explicando que não poderia ir à apresentação. Seus olhos arderam ao enviar o texto, imaginando a decepção do filho. Saindo do Salão Ouro, dirigiu-se ao vestiário para guardar seus materiais de limpeza. No caminho, passou pelo saguão principal, onde viu o sheik conversando com sua comitiva. Como se sentisse sua presença, ele ergueu os olhos e a fitou intensamente. Naquele momento, sem pensar, Maria fez algo que não fazia há anos. Em árabe perfeito, murmurou uma antiga saudação egípcia, daquelas que só quem viveu verdadeiramente na cultura conheceria. Que a paz de quem atravessa o deserto o acompanhe. O sheik sorriu, respondendo no mesmo idioma. E que a sabedoria dos antigos papiros ilumine seu caminho. Mariam. A comitiva olhou confusa para ambos. Fernanda, que passava pelo saguão naquele instante, parou abruptamente, seu rosto uma máscara de surpresa e cálculo. Maria continuou seu caminho, sentindo que algo fundamental havia mudado. Ao usar aquele idioma quase esquecido,
Uma parte dela que estivera adormecida por anos começava a despertar. E isso era tão libertador quanto aterrorizante. O uniforme que Carlos entregou a Maria era completamente diferente de seu habitual traje cinza de limpeza. O conjunto preto, formal, com o logotipo discreto do hotel, era usado pela equipe de eventos. Pessoas que interagiam diretamente com os hóspedes, não aquelas que permaneciam nos bastidores. Cabelo preso, maquiagem discreta, sem joias chamativas, instruiu Carlos, recitando o protocolo como se falasse com uma criança. E lembre-se, você está lá apenas para traduzir quando solicitada. Maria assentiu, escondendo sua irritação. Em seu armário do vestiário, guardava uma pequena nécessaire com itens básicos de maquiagem que raramente usava. Aplicou um batom suave e penteou os cabelos negros num coque simples. A imagem refletida no espelho parecia de outra pessoa, alguém que ela fora no passado. Seu telefone vibrou. João havia enviado uma foto de seu projeto de ciências ao lado do professor. Ganhei menção honrosa, mãe. O professor disse que foi o melhor da turma. Parabéns, meu amor. Estou muito orgulhosa. Prometo compensar amanhã, respondeu Maria, o coração apertado de culpa. Quando chegou ao restaurante executivo do hotel, onde seria realizado o jantar, Fernanda a interceptou na entrada. Finalmente, murmurou a gerente. O sheik já perguntou por você 2 vezes. Lembre-se, tradução literal, sem opiniões pessoais, sem conversas paralelas. O salão cristal estava transformado. Luzes baixas, flores brancas em arranjos suntuosos. Cristais que refletiam a iluminação em padrões hipnóticos. Na mesa central, o sheik Ahmed estava sentado com 4 empresários brasileiros e 2 assessores árabes. Ao ver Maria, o sheik gesticulou para que ela se aproximasse, indicando uma cadeira vazia ao seu lado, uma posição de honra que fez os empresários trocarem olhares confusos e Fernanda apertar os lábios em uma linha fina de desaprovação. Mariam, você finalmente chegou, disse ele em árabe. Venha, junte-se a nós. Maria hesitou olhando para Fernanda que, discretamente, apontou para um canto afastado, indicando onde ela deveria permanecer até ser chamada. O sheik notou o gesto. Não, ele insistiu agora em inglês para que todos entendessem. Maria será minha convidada esta noite, não uma funcionária. Por favor, sente-se aqui. A autoridade em sua voz não permitia contestação. Maria tomou lugar ao lado do sheik, sentindo os olhares de todos os presentes. Fernanda forçou um sorriso e retirou-se para supervisionar o serviço. Estes são meus parceiros brasileiros, apresentou o sheik, ainda em inglês. E estes são meus assessores. A maioria fala inglês, mas prefiro conduzir algumas discussões em meu idioma natal. Você se importaria de ajudar quando necessário? Será um prazer, respondeu Maria, mantendo a compostura apesar do nervosismo. Durante a primeira hora do jantar, Maria pouco falou. As conversas fluíam principalmente em inglês, com discussões sobre investimentos e projetos imobiliários em São Paulo. Ela observou como o sheik conduzia os negócios com uma mistura de cortesia e firmeza, nunca revelando completamente suas intenções. Foi durante o prato principal que ele se virou para ela, falando em árabe. Você ainda traduz textos antigos, Mariam? A pergunta pegou-a desprevenida. Não, sheik. Essa vida ficou para trás há muito tempo. Ele assentiu pensativamente. Uma pena. Seu talento era extraordinário. Eu nunca esqueci como você decifrou aquele manuscrito mameluco que ninguém mais conseguia compreender. Maria sentiu um calor no rosto, lembrando-se daqueles dias na biblioteca de Alexandria. O senhor tem boa memória. Para coisas importantes, sempre, respondeu ele, seus olhos penetrantes fixos nela. Sabe por que estou em São Paulo, Mariam? Ela balançou a cabeça negativamente. Estou expandindo meus negócios, mas também estabelecendo uma fundação cultural. Adquiri uma coleção de manuscritos raros que precisa ser catalogada, preservada e traduzida. Quando meus assistentes mencionaram São Paulo como possível sede latino-americana, lembrei-me que você havia se mudado para o Brasil. Foi providencial encontrá-la aqui. O coração de Maria acelerou. Era coincidência demais. Você está me procurando? Perguntou incrédula. O sheik sorriu. Digamos que eu nunca deixei de tentar encontrá-la. Depois que você deixou o Egito tão abruptamente,
Muitas pessoas sentiram sua falta, incluindo eu. Um dos empresários brasileiros pigarreou, claramente incomodado com a longa conversa em um idioma que não compreendia. O sheik voltou-se para ele com um sorriso educado. Peço desculpas. Estava apenas relembrando velhos tempos com uma colega de trabalho. Colega? Perguntou o empresário olhando para Maria com curiosidade. Sim, Maria foi uma das mais brilhantes tradutoras na Biblioteca de Alexandria. Seu trabalho com manuscritos antigos era referência entre acadêmicos. O silêncio que se seguiu foi palpável. Maria notou Fernanda parada próxima à porta, com expressão de choque. Carlos, que servia vinhos na mesa adjacente, quase derrubou uma garrafa. Eu não sabia que tínhamos uma intelectual entre nossa equipe de limpeza, comentou um dos empresários, tentando soar bem-humorado, mas apenas evidenciando o preconceito. O sheik endureceu o olhar. A verdadeira educação não se exibe em títulos ou cargos, senhor. Muitas vezes encontra-se nos lugares mais inesperados. Virando-se novamente para Maria, continuou em árabe. Tenho uma proposta para você, Mariam. Preciso de alguém que lidere o departamento de manuscritos da minha fundação. Alguém com seu conhecimento, sua sensibilidade. O salário seria substancialmente diferente do que você recebe atualmente. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. Uma proposta daquele porte, vinda de um dos homens mais ricos do mundo árabe, era algo que jamais imaginaria receber enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do hotel. Eu tenho um filho, respondeu automaticamente. Ele seria bem-vindo. Providenciaríamos a melhor educação possível. Antes que pudesse responder, Fernanda aproximou-se da mesa com seu sorriso profissional. Sheikh Ahmed, o chefe preparou uma sobremesa especial em sua homenagem. Se me permite sugerir, talvez fosse interessante retomar a conversa em inglês, para que todos os presentes possam participar. O sheik a fitou friamente. Claro, doutora Fernanda. Estávamos apenas concluindo um assunto pessoal. Maria, conversaremos mais amanhã. Tenho certeza que o hotel pode dispensá-la de suas funções regulares para uma reunião comigo. Não é mesmo? Fernanda, encurralada, apenas assentiu com um sorriso forçado. Maria viu nos olhos da gerente algo que nunca tinha visto antes, uma mistura de raiva e medo. A luz, suave do amanhecer, filtrava-se pelas cortinas do pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Maria estava sentada na mesa da cozinha, uma xícara de café intocada à sua frente, perdida em pensamentos. João ainda dormia no quarto ao lado. Ela permitira que ele ficasse em casa hoje, um pequeno prêmio pela menção honrosa no projeto de ciências. Em suas mãos, um pequeno marcador de livros de papiro com hieróglifos egípcios, o único objeto que trouxera consigo de sua vida anterior. Raramente o tirava da caixa escondida no fundo do armário, temendo que as memórias viessem com ele. 17 anos atrás, Maria Jimenez não era faxineira, mas Mariam Hazani, uma jovem linguista, especializada em idiomas antigos, trabalhando na prestigiosa Biblioteca de Alexandria. Com fluência em 6 línguas, incluindo árabe clássico e hieróglifos egípcios, era respeitada entre os acadêmicos internacionais que frequentavam a instituição. Foi lá que conheceu Karim, um estudante de história que viria a ser o pai de João. O relacionamento floresceu entre antigos manuscritos e discussões sobre civilizações perdidas. Quando descobriu a gravidez, Karim prometeu casamento, uma vida juntos no Cairo. Mas no dia em que contou à família sobre a mexicana que carregava seu filho, tudo desmoronou. A tradicional família egípcia jamais aceitaria uma estrangeira sem linhagem aristocrática. Karim desapareceu, deixando apenas uma carta de desculpas e dinheiro suficiente para que ela voltasse ao México. Orgulhosa demais para retornar à sua terra natal como mãe solteira, Mariam decidiu recomeçar em um lugar onde ninguém a conhecesse. O Brasil, com sua diversidade étnica e fronteiras abertas para imigrantes, pareceu a escolha perfeita. Assim nasceu Maria Jimenez, a faxineira mexicana que criava sozinha seu filho em São Paulo. O som do celular interrompeu suas recordações. Era uma mensagem de Carlos. Doutora Fernanda quer vê-la em seu escritório às 8h em ponto. Maria suspirou. Já esperava por isso. Depois dos eventos da noite anterior, sabia que a gerência do hotel teria perguntas.
Muitas perguntas. Levantou-se e foi até o quarto do filho. João dormia profundamente, seus livros escolares espalhados pela pequena escrivaninha improvisada. Seu rosto sereno, com traços que lembravam vagamente o pai, encheu Maria de uma determinação renovada. Talvez, depois de tanto tempo sobrevivendo, fosse hora de pensar em viver. Quando chegou ao hotel, o ambiente parecia diferente. Os colegas que normalmente a cumprimentavam com familiaridade, agora a observavam com uma curiosidade mal disfarçada. As notícias claramente haviam se espalhado. O escritório de Fernanda Silva era um espaço minimalista no primeiro subsolo, decorado com prêmios corporativos e fotos com celebridades que haviam se hospedado no hotel. A gerente estava ao telefone quando Maria entrou e fez um gesto impaciente para que esperasse. Sim, senhor diretor, compreendo perfeitamente, dizia Fernanda. Faremos tudo para acomodar os desejos do Sheik. Claro, a funcionária estará disponível. Não haverá nenhum problema. Ao desligar, seu sorriso profissional desapareceu instantaneamente. Sente-se, Maria. Maria obedeceu, mantendo a postura ereta e o olhar firme, não a postura submissa que Fernanda estava acostumada a ver. Vamos diretamente ao ponto, começou Fernanda folheando uma pasta. Seu currículo menciona apenas ensino médio completo no México. Nada sobre Alexandria, nada sobre tradução, nada sobre línguas antigas. Por quê? Não achei que fosse relevante para limpar banheiros, respondeu Maria com calma. Fernanda fechou a pasta com força. Você deliberadamente omitiu informações que poderiam ser valiosas para o hotel. Isso é praticamente fraude. Eu me candidatei para uma vaga de limpeza e apresentei as qualificações necessárias para essa função, respondeu Maria, mantendo a voz controlada. Em nenhum momento mentiram sobre minhas habilidades. A gerente observou-a por alguns instantes, recalculando sua abordagem. O que exatamente o Sheik Ahmed propôs a você ontem à noite? Maria hesitou. Acredito que isso seja um assunto entre mim e ele. Você é uma funcionária deste hotel, retrucou Fernanda, a voz endurecendo. Qualquer interação com hóspedes durante seu horário de trabalho é, por definição, assunto do hotel. Ele me ofereceu uma posição profissional, respondeu Maria finalmente, para trabalhar com manuscritos antigos em sua fundação cultural. Um lampejo de alarme cruzou o rosto de Fernanda. E você pretende aceitar? Ainda estou considerando. Fernanda levantou-se e caminhou até a janela, de costas para Maria. Quando se virou novamente, seu rosto havia se transformado em uma máscara de cordialidade. Maria, obviamente estamos diante de uma situação única. Você tem talentos que claramente não estamos aproveitando adequadamente. Seu tom era quase maternal agora. Talvez possamos reavaliar sua posição no hotel. Um cargo na recepção, talvez. Com aumento, é claro. Maria quase riu da súbita mudança. Isso é muito generoso, doutora Fernanda. E quanto ao Sheik, continuou a gerente, sentando-se na beirada da mesa, mais próxima de Maria, precisamos garantir que ele fique satisfeito durante sua estadia. Se ele deseja sua presença como tradutora, o hotel obviamente compensará seu tempo. Compensará? Fernanda abriu a gaveta e retirou um envelope. Estamos dispostos a oferecer um bônus especial por cada dia que você atuar como intérprete para o Sheik. Maria observou o envelope sem tocá-lo. E quanto às minhas funções regulares? Carlos redistribuirá suas tarefas. Você ficará dedicada exclusivamente ao Sheik enquanto ele estiver hospedado. A porta abriu-se sem aviso e Carlos entrou apressadamente. Doutora Fernanda, o Sheik está perguntando pela Maria. Ele quer que ela o acompanhe em uma reunião no centro financeiro em meia hora. Fernanda sorriu tensamente. Diga a ele que ela estará pronta imediatamente. Voltando-se para Maria, empurrou o envelope em sua direção. Pense na oferta. Agora vá se preparar. Não podemos deixar nosso hóspede VIP esperando. Maria levantou-se, deixando o envelope intocado sobre a mesa. Vou me trocar. Maria, chamou Fernanda quando ela já estava na porta, seu tom agora carregado de uma ameaça velada. Lembre-se que você tem um contrato com este hotel. E também que seu visto de trabalho está vinculado a nós. O golpe foi baixo, mas Maria não demonstrou reação. Saiu do escritório com a cabeça erguida, sentindo uma mistura de raiva e determinação crescendo dentro dela. Por anos aceitara ser invisível, tratada como descartável. Agora, pela primeira vez em muito tempo, tinha escolha.
E isso mudava tudo. O carro do Sheik era um Rolls-Royce Phantom negro, com vidros blindados e interior de couro creme. Maria sentou-se desconfortavelmente no banco traseiro, ainda vestindo o uniforme formal, que Fernanda insistira que usasse. Agora com um broche do hotel ostensivamente afixado no peito, como um lembrete de a quem ela pertencia. Sheik Ahmed entrou logo depois, dispensando o motorista por alguns minutos. Vejo que a doutora Fernanda já está tentando reivindicar você, comentou em árabe apontando para o broche. Maria sorriu levemente. Ela me ofereceu um bônus para servir de intérprete durante sua estadia. E não para acompanhá-lo em uma nova posição na Arábia Saudita? Não mencionei os detalhes de sua proposta. O Sheik assentiu pensativo. Sábio. E o que você pensa sobre minha oferta, Marian? Maria olhou pela janela, observando a Avenida Paulista despertar para mais um dia de agitação. É tentador, Sheik Ahmed, mais do que o senhor imagina. Mas mudar para outro país, começar de novo, não seria começar de novo, interrompeu ele gentilmente. Seria retornar ao que você sempre foi. Ela voltou-se para ele, seus olhos brilhando com emoção contida. Por que eu? Deve haver centenas de linguistas qualificados que o senhor poderia contratar. O Sheik olhou-a por um longo momento antes de responder. Você se lembra do manuscrito Fatímida que traduziu para mim? Aquele sobre as constelações? Maria assentiu. Uma lembrança distante, de quase 2 décadas atrás. Eu era apenas um jovem estudante então, lutando para completar minha pesquisa. Quando todos os professores me disseram que era impossível decifrar aqueles textos, você não apenas os traduziu, mas encontrou conexões que ninguém jamais havia notado. Ele fez uma pausa, seu olhar perdido em memórias. O que você não sabe é que aquela tradução foi o fundamento da tese que me abriu portas no mundo acadêmico e, eventualmente, nos negócios. Quando meu pai faleceu e assumi os negócios da família, prometi a mim mesmo que um dia retribuiria. Maria sentiu um nó na garganta. Eu apenas fiz meu trabalho. Você fez mais que isso. Acreditou em um estudante desajeitado quando ninguém mais acreditava. Ele sorriu, o rosto iluminando-se com a lembrança. E agora, finalmente, posso oferecer algo em retorno. Não é caridade, Marian. É reconhecimento de seu talento. O motorista retornou e ocupou seu lugar. O Sheik deu instruções para seguir para o centro financeiro, onde teria uma reunião com investidores. Durante o trajeto, ele explicou a Maria os detalhes técnicos do projeto que discutiriam, para que ela pudesse traduzir adequadamente. No imponente edifício espelhado, que abrigava um dos maiores bancos do Brasil, Maria experimentou um mundo completamente diferente do subsolo do hotel onde passava seus dias. Executivos em ternos caros inclinavam-se respeitosamente diante do Sheik. Cafés gourmet eram servidos em porcelana fina. Ninguém questionava sua presença. Ao lado do Sheik, ela era automaticamente tratada com deferência. Durante a reunião, traduziu termos técnicos com precisão, surpreendendo até a si mesma, com como seu vocabulário especializado permanecia intacto após tantos anos. O Sheik ocasionalmente lançava-lhe olhares de aprovação. Ao final, quando saíam da sala de reuniões, um dos executivos brasileiros aproximou-se. Impressionante seu domínio de árabe, senhora. Jimenez, respondeu ela. Maria Jimenez. A doutora Jimenez é uma das maiores especialistas em manuscritos árabes antigos, interveio o Sheik, para a surpresa de Maria. O executivo ergueu as sobrancelhas. Mesmo? E onde a senhora leciona? Antes que Maria pudesse responder, sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem da escola de João. Precisamos que venha buscar seu filho imediatamente. Houve um incidente. Seu rosto empalideceu. O Sheik, percebendo sua mudança de expressão, desculpou-se com o executivo e afastou-se com ela. O que houve? Meu filho, respondeu Maria, esquecendo-se de usar o árabe. Algo aconteceu na escola. Preciso ir. O Sheik não hesitou. Vamos, meu motorista nos levará. Mas sua agenda pode esperar. No luxuoso Rolls-Royce, Maria sentiu-se deslocada, direcionando o motorista para um bairro da periferia que contrastava drasticamente com os ambientes que haviam frequentado naquela manhã. O Sheik, no entanto, não demonstrou nenhum desconforto. Na pequena escola pública, encontraram João sentado no corredor da diretoria,
com o lábio cortado e expressão abatida. Mãe, ele murmurou ao vê-la, parecendo ainda menor em seu uniforme escolar amassado. Maria abraçou-o, esquecendo-se momentaneamente do sheik, da proposta de tudo. O que aconteceu, meu amor? Ele se envolveu em uma briga, explicou a diretora, que saíra de sua sala ao ouvir vozes. Seu olhar curioso alternava entre Maria, o menino e o homem de terno impecável que os acompanhava. Uma briga? João, você nunca brigou antes. O menino baixou os olhos. Eles disseram que você é apenas uma faxineira, que nunca vai ser nada além disso. Eu disse que estavam errados, que você é inteligente e importante. Eles riram. Maria sentiu como se um punho invisível apertasse seu coração. Por anos escondera seu passado, seu conhecimento, suas habilidades, e seu próprio filho crescera sem saber quem ela realmente era. O sheik, que permanecera em silêncio, aproximou-se e agachou-se na frente de João. Seu nome é João, correto? O menino assentiu timidamente. Sabe quem eu sou? João balançou a cabeça negativamente. Sou um homem que viajou muito longe para encontrar sua mãe, porque ela é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Ele sorriu gentilmente. Aqueles meninos que riram, eles não sabem que sua mãe pode ler estrelas em línguas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Os olhos de João se arregalaram e ele olhou para a mãe com espanto e nova admiração. A diretora, confusa com a cena inusitada, pigarreou. Bem, ainda precisamos discutir a punição pela briga. Não haverá punição, disse o sheik, erguendo-se e assumindo naturalmente sua autoridade. Este jovem apenas defendeu a honra de sua mãe. Isso merece respeito, não castigo. Enquanto saíam da escola, Maria percebeu que estava diante de uma encruzilhada. De um lado, a segurança de sua vida anônima, previsível. De outro, a chance de recuperar não apenas sua identidade profissional, mas também o respeito próprio que havia sacrificado por tanto tempo. E talvez mais importante, a oportunidade de mostrar a João que sua mãe era muito mais do que o mundo permitia que ela fosse. O sheik pareceu ler seus pensamentos. A escolha é sua, Mariam. Mas lembre-se, às vezes o maior ato de coragem é simplesmente ser quem realmente somos. O pequeno apartamento nunca parecera tão apertado para Maria como naquela noite. Sentada à mesa da cozinha, observava João terminar a lição de casa, seu rosto concentrado e iluminado pela luz amarelada. O corte no lábio formava uma pequena crosta, lembrança física do dia turbulento. Mãe, disse ele subitamente, sem erguer os olhos do caderno. Aquele homem, o árabe, ele disse que você lê estrelas. O que isso significa? Maria respirou fundo. Era a hora da verdade, ou ao menos parte dela. Há muito tempo antes de você nascer, eu trabalhava em uma biblioteca no Egito. Ajudava a traduzir textos antigos, inclusive alguns sobre astronomia, mapas estelares que navegadores árabes usavam para se orientar no deserto. João ergueu os olhos fascinado. Você morou no Egito? Como nas pirâmides. Ela sorriu. Em Alexandria, uma cidade à beira do Mediterrâneo com uma biblioteca famosa. E você sabe falar árabe? Em resposta, Maria recitou um antigo poema árabe sobre as estrelas guiando viajantes perdidos. As palavras fluíram naturalmente, como água encontrando seu caminho após o degelo. João a fitava com olhos arregalados, como se visse a mãe pela primeira vez. Por que nunca me contou? A pergunta simples atingiu Maria como uma flecha certeira. Porque, de fato, para protegê-lo, ou para se proteger, às vezes, começou ela escolhendo as palavras com cuidado. Quando chegamos a um lugar novo, pensamos que precisamos deixar para trás quem éramos. Achei que seria mais fácil recomeçar sendo outra pessoa. Mas você mentiu sobre quem é, observou João com a sinceridade direta dos 12 anos. Não menti, filho. Apenas não contei tudo. Maria estendeu a mão para tocar seu rosto. Quando vim para o Brasil, estava grávida e sozinha. Conseguir trabalho como faxineira foi a forma mais rápida de nos garantir um teto e comida. Com o tempo, ficou mais difícil explicar por que alguém com meu conhecimento estava limpando quartos de hotel. João permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a revelação. Esse homem rico, ele veio te buscar? Ele me ofereceu um trabalho, para fazer o que eu fazia antes, no Egito, na Arábia Saudita. Os olhos do menino se arregalaram. Vamos nos mudar?
A pergunta pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil e iridescente. Não sei, João. É uma decisão muito grande. Eu queria ver as pirâmides, disse ele, sua mente já viajando para possibilidades desconhecidas. A Arábia Saudita não tem pirâmides, filho. É outro país, mas é perto, não é? Poderíamos visitar? Maria sorriu diante de seu entusiasmo. Poderíamos. Mas é uma vida completamente diferente. Outro idioma, outra cultura. João deu de ombros com a adaptabilidade da juventude. Você já sabe o idioma, e eu aprendo rápido. Então, como se lembrasse de algo importante. Na minha escola nova, quando perguntarem o que minha mãe faz, eu posso dizer que você lê estrelas? A pergunta inocente apertou o coração de Maria. Durante anos, João havia dito aos colegas que sua mãe trabalhava em um hotel, uma meia-verdade que evitava mencionar escovas de limpeza e produtos químicos. O telefone interrompeu a conversa. Era um número desconhecido. Senhora Jimenez? Uma voz formal que Maria não reconheceu. Aqui é Raquel, da diretoria do Hotel Excelsior. O senhor Tavares, nosso diretor executivo, gostaria de uma reunião com a senhora amanhã às 9h. O diretor executivo? Maria franziu a testa surpresa. Sim, senhora. É um assunto urgente sobre sua situação atual. Após desligar, Maria sentiu um calafrio. Em 6 anos, jamais falara com Guilherme Tavares, o poderoso executivo que raramente pisava nos andares operacionais do hotel. Ser chamada diretamente a seu escritório só poderia significar algo muito bom ou muito ruim. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era o Sheik. Recebi uma ligação interessante do diretor do hotel. Parece que sua situação se tornou um tópico de interesse na diretoria. Se precisar de qualquer assistência, estou ao seu dispor. Maria não respondeu imediatamente. Olhou para João, novamente absorto em sua lição de casa, e para as paredes do pequeno apartamento que fora seu refúgio por tantos anos. Sabia que as próximas 24 horas mudariam irrevogavelmente o rumo de suas vidas. Naquela noite, após colocar João na cama, Maria abriu a caixa escondida no fundo do armário. Além do marcador de papiro, continha um pequeno álbum de fotos, alguns cartões postais de Alexandria e, mais importante, seu antigo crachá da biblioteca. Nele, o nome que havia abandonado. Doutora Mariam Hassani, Departamento de Manuscritos Raros. Traçou os contornos de seu antigo nome com a ponta dos dedos. Mariam, a mulher educada que discutia literatura em cafés às margens do Mediterrâneo. Maria, a faxineira invisível que se esgueirava pelos corredores do hotel. 2 mulheres, 2 vidas. E agora, a possibilidade de um retorno que nunca imaginara possível. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de Fernanda. Espero que esteja preparada para a reunião amanhã. Lembre-se de quem realmente são seus aliados. A ameaça velada era clara. De aliada improvisada, Fernanda rapidamente se transformara em adversária. Para ela, Maria era um ativo a ser controlado, não uma pessoa com desejos e ambições próprias. A imagem de João defendendo sua honra contra colegas que a menosprezavam voltou com força total. O que estava ensinando a seu filho ao aceitar ser tratada como inferior? Que mensagem passava ao esconder suas habilidades, sua educação, sua verdadeira identidade? Segurou o antigo crachá contra o peito e tomou uma decisão. Qualquer que fosse o resultado da reunião de amanhã, não entraria na sala como Maria a faxineira. Entraria como Mariam Hassani, a mulher que lia estrelas em línguas antigas e que, depois de anos de silêncio, estava pronta para recuperar sua voz. Os corredores administrativos do Hotel Excelsior tinham um silêncio diferente dos andares de hospedagem. Enquanto estes vibravam com uma energia contida, passos abafados pelos carpetes, vozes discretas, o tinir ocasional de louças. Os escritórios da diretoria emanavam uma quietude calculada, pontuada apenas pelo suave zumbido de ar-condicionado e o clique ritmado de teclados. Maria, não. Hoje ela era Mariam. Caminhava com passos firmes pelo corredor de mármore branco. Vestia suas melhores roupas, um conjunto azul marinho simples, mas elegante, que costumava guardar para ocasiões especiais. No pescoço, um delicado colar com um pingente de anque egípcio, presente de um professor quando concluíra seu doutorado. Havia prendido os cabelos em um coque elaborado, e a maquiagem discreta ressaltava seus traços.
Não era mais a faxineira de uniforme cinza e olhar baixo. Cada passo ecoava sua determinação. A sala de espera da diretoria exibia uma decoração minimalista e elegante, sofás de couro italiano, orquídeas em vasos de cristal, quadros abstratos em tons neutros. A recepcionista ergueu o olhar com uma expressão de leve confusão, quando Mariam se apresentou. Tem uma reunião marcada com o Sr. Tavares, anunciou com voz firme. A recepcionista consultou o computador. Senhora Jimenez? Maria Jimenez? Sim. A jovem a examinou discretamente, claramente esperando ver alguém em uniforme de serviço, não uma mulher de porte elegante e confiante. Por favor, aguarde um momento. Enquanto esperava, Mariam notou Fernanda emergir de uma porta lateral, acompanhada por Carlos e outro homem de terno impecável, que reconheceu como Alberto Santos, o diretor de recursos humanos. Os três pararam abruptamente ao vê-la, e Fernanda não conseguiu disfarçar uma expressão de surpresa. Maria, disse ela, recompondo-se rapidamente. Não a reconheci por um momento. Bom dia, doutora Fernanda, respondeu Mariam com um leve sorriso. Senhor Carlos, Sr. Santos, antes que a conversa continuasse, a recepcionista anunciou. Sr. Tavares está pronto para recebê-los. A sala de Guilherme Tavares ocupava o canto privilegiado do último andar administrativo, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da Avenida Paulista. O homem por trás da imponente mesa de madeira escura era mais jovem do que Mariam esperava. Talvez 40 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação discreta. Senhora Jimenez, obrigado por vir, cumprimentou ele, indicando uma cadeira diretamente à sua frente. Os outros três ocuparam assentos nas laterais. Ou devo dizer, doutora Hassani? Mariam sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia seu verdadeiro nome, seu título. Como preferir, Sr. Tavares, respondeu serenamente. Ele sorriu, um sorriso calculado que não alcançava seus olhos. Situação incomum a que chegamos, não? Nossa funcionária da equipe de limpeza revelando-se uma acadêmica de renome internacional. Fez uma pausa estudada. Temos alguns assuntos a discutir hoje. Estou à disposição, respondeu Mariam. Tavares abriu uma pasta à sua frente. Contratamos você há 6 anos como Maria Jimenez Nacional Mexicana, com ensino médio completo. Correto? Sim. No entanto, descobrimos que você é Mariam Hassani. PhD em Linguística pela Universidade do Cairo, ex-curadora assistente da Biblioteca de Alexandria, fluente em, consultou um documento. 6 idiomas, incluindo árabe clássico, hieróglifos egípcios e aramaico. Impressionante. Ele ergueu os olhos da pasta. Por que esconder tais credenciais? A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Mariam mediu cuidadosamente sua resposta. Quando cheguei ao Brasil, precisava urgentemente de trabalho. Apresentei as qualificações necessárias para a posição disponível. Superqualificação é normalmente um motivo para rejeição, não para omissão, observou Tavares. A senhora deliberadamente escondeu seu passado. Precisava do emprego, respondeu Mariam simplesmente. E sabia que ninguém contrataria uma linguista estrangeira sem conexões para limpar quartos. Fernanda inclinou-se para a frente. O que a senhora está admitindo é fraude documental. Senhora Jimenez, seu contrato claramente estipula que qualquer falsidade nas informações prestadas constitui justa causa para a demissão. Mariam voltou-se para ela com calma. Não falsifiquei documentos, doutora Fernanda. Meu passaporte e visto são legítimos. Apenas não incluí qualificações que excedem as exigências da função. A questão não é apenas contratual, interveio Alberto Santos, com voz profissional, mas também de confiança institucional. A senhora manteve uma dupla identidade durante anos. Uma observação interessante, respondeu Mariam, considerando que durante 6 anos fui tratada como se fosse invisível. Alguém nesta sala sabia meu nome completo antes desta semana. Alguém já perguntou sobre minha formação, minha história? Ela olhou diretamente para Carlos, que desviou o olhar. Fui apenas a mexicana da limpeza, até o momento em que me tornei útil de outra forma. Um silêncio desconfortável seguiu-se a estas palavras. Tavares pigarreou. Bem, o passado é o passado. Estamos aqui para discutir o presente, especificamente sua relação com o Sheikh Ahmed Al-Mansouri. O que exatamente o senhor quer saber?
Entendemos que o Sheik lhe ofereceu uma posição em sua organização. É verdade? Sim. E a senhora pretende aceitar? Mariam percebeu imediatamente o jogo em curso. Não se tratava de sua honestidade ou de seu contrato. Era sobre o Sheik, o valioso cliente. Ainda estou considerando a proposta, respondeu cautelosamente. Fernanda interveio. Como discutimos ontem. Maria, o hotel está disposto a reconsiderar sua posição atual. Poderíamos encontrar uma função mais adequada às suas habilidades recém-descobertas. Há 3 vezes seu salário atual, acrescentou Tavares prontamente. Como coordenadora de hospitalidade internacional, focada em hóspedes do Oriente Médio. O valor era significativo, mas Mariam notou a ausência de qualquer menção a benefícios. Estabilidade ou possibilidade de crescimento. Era uma oferta de emergência, não um reconhecimento genuíno. É uma proposta generosa, respondeu diplomaticamente. Com uma condição, continuou Tavares, seu tom endurecendo sutilmente, que a senhora decline a oferta do Sheik de forma educada e definitiva. Entendo. Carlos, que permanecera em silêncio até então, inclinou-se para a frente. Maria, seja razoável. O hotel está lhe oferecendo uma oportunidade incrível. Na Arábia Saudita, você seria uma estrangeira, uma mulher sozinha num país com costumes muito diferentes. Aqui você tem sua vida estabelecida. Seu filho está adaptado. É exatamente isso que me preocupa, Sr. Carlos, interrompeu Mariam, sua voz calma, mas firme. Meu filho! Ontem mesmo ele se envolveu em uma briga na escola porque colegas zombavam do trabalho da mãe dele. Ela olhou diretamente para Tavares. O senhor tem filhos, Sr. Tavares? 2 meninas, respondeu ele, ligeiramente desconcertado pela mudança de rumo. E o que elas dizem quando lhes perguntam o que o pai faz? Elas dizem que sou diretor de um hotel, respondeu ele, e sentem orgulho disso, imagino. Mariam fez uma pausa. Meu filho nunca pôde sentir orgulho do trabalho da mãe. Não porque limpar seja indigno. É um trabalho honesto e necessário. Mas porque a sociedade e este hotel tratam pessoas como eu como se fôssemos descartáveis, invisíveis. Fernanda suspirou impaciente. Estamos oferecendo exatamente a chance de mudar isso, Maria. Agora estão, corrigiu Mariam. Depois que descobriram que posso ser útil de outra forma. Depois que um homem rico e poderoso demonstrou interesse em mim. Tavares apoiou os cotovelos na mesa, visivelmente irritado com o rumo da conversa. Senhora Jimenez, seu Hassani, como preferir, vamos ser diretos. O Sheik é um cliente extremamente valioso para o Excelsior. Sua estadia aqui representa um contrato que pode se estender por anos. Se a senhora recusar nossa oferta e aceitar a dele, estaremos em uma posição delicada. Estão preocupados que ele transfira seus negócios para outro hotel, concluiu Mariam. Entre outras considerações, confirmou Tavares. Naquele momento, houve uma batida na porta e a recepcionista entrou parecendo nervosa. Sr. Tavares, desculpe a interrupção. O Sheik Ahmed está aqui e solicita participar da reunião. Os 4 executivos trocaram olhares alarmados. Tavares foi o primeiro a se recompor. Certamente. Peça-lhe que entre. O Sheik entrou na sala com a presença confiante de alguém acostumado a comandar ambientes. Vestia um terno ocidental impecável, mas seu porte e maneira remetiam inequivocamente às suas origens. Bom dia a todos, cumprimentou em inglês perfeito. Então, dirigindo-se especificamente a Mariam. Espero não estar interrompendo nada importante. Antes que ela pudesse responder, Tavares levantou-se. Sheik Ahmed, que surpresa agradável! Estávamos justamente discutindo como podemos melhor atendê-lo durante sua estadia. É mesmo? O Sheik sorriu diplomaticamente. Pensei que estivessem discutindo como impedir que eu contrate a doutora Hassani para minha fundação. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Um rubor intenso tingiu as faces de Tavares, enquanto Fernanda empalideceu visivelmente. Carlos parecia querer desaparecer em sua cadeira. E Santos examinava seus próprios sapatos com repentino interesse. Apenas Mariam mantinha a compostura, observando a cena com uma calma exterior que mascarava o tumulto interno. Sheik Ahmed, recuperou-se Tavares finalmente. Houve um mal-entendido. Estávamos apenas discutindo opções para a senhora Hassani. Doutora Hassani, corrigiu o Sheik com firmeza.
E não havia mal-entendido algum. Tenho excelente audição, Sr. Tavares. Virou-se para Mariam. Eles estão tentando comprá-la para mantê-la longe de mim? Ofereceram-me uma promoção, respondeu ela em árabe. Com condições. O Sheik. Pearce sentiu voltando-se para Tavares. Sr. Tavares, aprecio sua preocupação com os interesses do hotel. Entretanto, deve entender que a doutora Hassani não é uma propriedade a ser negociada. Certamente não sugeri isso, protestou Tavares. Não explicitamente, concedeu o Sheik. Mas suas ações falam por si. Caminhou até a janela, observando a cidade por um momento antes de continuar. Talvez os senhores não compreendam completamente quem tem em sua equipe. Mariam Hassani não é apenas uma linguista talentosa. Seu trabalho sobre a evolução do árabe clássico nos manuscritos do período abássida é referência obrigatória nas principais universidades do mundo árabe. Mariam sentiu um calor no rosto. Há tanto tempo ninguém mencionava seu trabalho acadêmico que quase esquecera o impacto que tivera. Por 6 anos, continuou o Sheik, tiveram uma das maiores especialistas mundiais em manuscritos árabes antigos, limpando seus banheiros. E só notaram quando eu a reconheci. Seu tom era calmo, mas carregava uma crítica mordaz. É uma falha notável de reconhecimento de talentos, não concordam? Fernanda tentou intervir. Sheik Ahmed, com todo respeito, a senhora Jimenez nunca nos informou sobre essas qualificações. E por que deveria? Retrucou o Sheik. Para que pudessem subutilizá-la de uma forma diferente, ou talvez pagando um pouco mais, mas ainda muito abaixo de seu valor real. Tavares pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Seja como for, estamos agora conscientes do potencial da doutora Hassani e queremos oferecer-lhe uma posição mais adequada em nossa equipe. Uma oferta genuína, ou apenas uma tentativa de apaziguar a mim, um cliente valioso. O Sheik ergueu uma sobrancelha, porque se for a segunda opção, asseguro que não é necessário. Minhas decisões de negócios com o Excelsior não estão condicionadas às escolhas profissionais da doutora Hassani. A tensão na sala diminuiu ligeiramente com esta declaração. Mariam observava atentamente o Sheik, admirando sua habilidade em navegar a situação com dignidade, enquanto simultaneamente desmontava as manipulações do hotel. Esta é uma decisão que apenas Mariam pode tomar, concluiu o Sheik, e deve fazê-lo livremente, sem pressões ou ameaças veladas sobre seu emprego ou status de imigração. Os olhos de Tavares se arregalaram levemente à menção do status de imigração. Claramente, a conversa anterior havia sido reportada ao Sheik em detalhes. Se me permitem, interveio Mariam finalmente. Gostaria de falar. Todos se voltaram para ela, como se tivessem momentaneamente esquecido sua presença. Durante 6 anos, começou ela, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. Trabalhei neste hotel com dedicação. Nunca cheguei atrasada. Nunca me neguei a cobrir turnos extras. Nunca reclamei das condições. Fez uma pausa, olhando diretamente para Fernanda. Alguns de vocês nem sabiam meu nome completo até esta semana. Maria, isso não é justo, protestou Carlos fracamente. Não é mesmo, concordou ela. Você não foi justo quando fui chamada de a mexicana por 3 meses inteiros, antes que alguém se desse ao trabalho de aprender meu nome. Não foi justo quando trabalhei com febre, porque não podia perder um dia de salário. Não foi justo quando meu supervisor olhou para Carlos, que me aconselhou a não chamar atenção quando um hóspede fez comentários inapropriados sobre meu corpo. Carlos afundou ainda mais na cadeira. Mas aceitei tudo isso, continuou Mariam, porque precisava sustentar meu filho, porque a alternativa era não ter emprego algum. Agora, pela primeira vez em anos, tenho uma escolha real. Tavares inclinou-se para frente. E essa escolha inclui nossa oferta, doutora Hassani. Estamos genuinamente interessados em seu talento. Estão interessados em não perder o Sheik como cliente, corrigiu ela gentilmente. Há uma diferença. Ambas as coisas podem ser verdadeiras, argumentou Tavares. Mariam assentiu pensativamente. Talvez, mas preciso de tempo para considerar minhas opções. Cuidadosamente, sem pressão. Quanto tempo? Perguntou Fernanda quase ansiosamente. 3 dias, respondeu Mariam após um momento de reflexão. E durante este período, gostaria de uma licença remunerada de minhas funções regulares.
Tavares abriu a boca para protestar, mas o sheik interveio suavemente. Me parece um pedido perfeitamente razoável, considerando as circunstâncias. Encurralado, Tavares assentiu. Muito bem. 3 dias de licença, com remuneração integral, e esperamos sinceramente que considere nosso hotel como seu futuro profissional, doutora Hazani. A reunião foi encerrada com apertos de mão tensos e sorrisos forçados. Quando todos começaram a se retirar, Fernanda aproximou-se discretamente de Mariam. Não se iluda, murmurou em voz baixa. O interesse dele não é apenas profissional. Homens poderosos como o sheik sempre têm outras intenções. Mariam enfrentou o olhar da gerente. É interessante como algumas pessoas julgam os outros por seus próprios padrões. Doutora Fernanda, em 6 anos o sheik foi o primeiro a me ver como pessoa, não como uma ferramenta. Saindo da sala de reuniões, Mariam sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, não tinha que correr para limpar o próximo quarto, verificar o próximo corredor ou atender à próxima reclamação. Tinha 3 dias inteiros para pensar, planejar e decidir seu futuro. No saguão principal, o sheik a alcançou. Você foi impressionante lá dentro, comentou em árabe. Obrigada por seu apoio, respondeu ela. Mas não precisava intervir. Posso lutar minhas próprias batalhas. Ele sorriu. Eu sei. Mas às vezes até os mais fortes guerreiros merecem um aliado. Fez uma pausa. O que você fará agora? Mariam olhou para o relógio. 10h30 da manhã. Normalmente estaria terminando a limpeza do 8º andar. Vou buscar meu filho na escola, decidiu subitamente. E pela primeira vez, vou poder assistir a uma de suas aulas de ciências sem me preocupar em perder o emprego. O sheik assentiu com aprovação. Uma escolha excelente. E nos próximos 3 dias, vou pensar cuidadosamente sobre meu futuro. Nosso futuro, meu e de João. E se precisar conversar, estarei disponível. Sem pressão, apenas como amigo. Ao deixar o hotel pela porta principal, não pela entrada de serviço como fizera por 6 anos, Mariam sentiu todos os olhares sobre si. Funcionários da recepção, carregadores, até mesmo outros faxineiros paravam para observar sua saída triunfal. Boatos certamente já circulavam pelos corredores de serviço, histórias sobre a faxineira mexicana, que na verdade era uma doutora egípcia, e agora era cortejada por um sheik bilionário. Mas pela primeira vez, os sussurros e olhares não a incomodavam. Mariam Hazani caminhava de cabeça erguida, não mais invisível, não mais silenciada. As palavras não ditas por tantos anos finalmente encontravam voz em cada passo confiante que dava em direção à luz do sol. A expressão de surpresa no rosto de João quando Mariam apareceu, na porta de sua sala de aula, era algo que ela guardaria para sempre na memória. Seus olhos se arregalaram, primeiro em choque, depois em alegria pura. Ver sua mãe ali no meio do dia letivo, quando normalmente estaria limpando quartos de hotel, parecia um pequeno milagre. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele quando saíram para o pátio da escola, após Mariam ter conversado brevemente com a professora. Tirei alguns dias de folga, respondeu ela, sorrindo ao observar sua expressão incrédula. Pensei que poderíamos passar um tempo juntos, mas o hotel deixou? A pergunta simples revelava tanto sobre sua realidade compartilhada, a noção de que tempo livre era um privilégio raramente concedido, de que suas vidas eram determinadas pelo relógio de ponto do hotel. Na verdade, explicou Mariam enquanto caminhavam, estou reavaliando minha situação lá. Tenho 3 dias para tomar uma decisão importante. No pequeno restaurante familiar onde almoçaram, um luxo raro durante a semana, Mariam explicou a João, em termos que ele pudesse compreender, a situação que enfrentavam. A oferta do sheik, a contraproposta do hotel, a possibilidade de uma mudança completa em suas vidas. Então, você pode escolher entre continuar no hotel, mas com um trabalho melhor, ou ir trabalhar para o sheik no deserto. Resumiu João entre garfadas de seu espaguete. Mariam sorriu com a simplificação. Mais ou menos isso. Cada opção tem vantagens e desafios. Qual você quer escolher? A pergunta direta a pegou de surpresa. Por tanto tempo, Mariam havia baseado suas decisões apenas nas necessidades práticas.
o que pagava as contas, o que garantia a estabilidade para João, que raramente se permitia considerar seus próprios desejos. Honestamente, fez uma pausa. Uma parte de mim quer aceitar a oferta do sheik, voltar a trabalhar com o que amo, ser reconhecida pelo meu conhecimento. Então devemos ir, declarou João com a simplicidade da juventude. Não é tão simples, filho. Mudar para outro país significa deixar tudo para trás. Sua escola, seus amigos, nossa casa. Mas você seria feliz lá, não seria? Insistiu ele. Trabalhando com livros antigos em vez de limpando quartos? Outra pergunta que atingia o cerne da questão. Quando foi a última vez que considerara sua própria felicidade como fator decisivo? Sim, admitiu finalmente. Acredito que seria. João deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Então devemos ir. Posso fazer novos amigos e aprender árabe. Seus olhos brilharam com a ideia. Imagina, mãe, eu podendo falar uma língua secreta que ninguém da minha idade conhece. Mariam riu, admirando sua adaptabilidade. Ainda assim, precisava ter certeza. E você não se importaria de deixar o Brasil? Esta é a única casa que você conheceu. O menino ficou pensativo por um momento, brincando com o último pedaço de macarrão em seu PR. Ato, o Brasil não nos tratou muito bem, tratou? Os meninos na escola me chamam de filho da faxineira, como se fosse algo ruim. E você trabalha tanto que mal te vejo. A honestidade crua de suas palavras foi como uma facada no coração de Mariam. Era verdade. Apesar de todos os seus esforços para construir uma vida digna, as estruturas sociais ao seu redor constantemente os empurravam para as margens. Além disso, continuou João com um sorriso maroto, o homem árabe parece legal e rico. Ele tem um avião particular? Mariam riu. Provavelmente. Mas João, entenda que se aceitarmos, estaríamos indo para trabalhar, não para viver no luxo. Eu teria um bom salário, mas ainda seríamos pessoas comuns. Pessoas comuns que não precisam limpar o banheiro dos outros, observou João sabiamente. Após o almoço, fizeram algo que raramente podiam se dar ao luxo de fazer. Passaram a tarde como turistas em sua própria cidade. Visitaram o Parque Ibirapuera. Caminharam pela Avenida Paulista sem o peso das obrigações. Pararam para tomar sorvete em uma cafeteria elegante. Para João era uma aventura. Para Mariam, uma pequena amostra de como a vida poderia ser se não estivesse constantemente lutando apenas para sobreviver. Quando o sol começava a se pôr, sentaram-se em um banco no parque, observando famílias passearem e executivos retornarem apressados para casa após o expediente. Mãe, disse João subitamente, você tem fotos de quando morava no Egito? Algumas. Por quê? Quero ver como você era antes, quando trabalhava na biblioteca. Em casa, Mariam abriu a caixa escondida e espalhou seu conteúdo sobre a pequena mesa. Fotografias amareladas mostravam uma mulher mais jovem, de cabelos soltos e sorriso confiante, em frente a imponentes colunas de mármore, entre estantes de livros antigos, ao lado de professores renomados. João examinava cada imagem com fascínio. Esta é mesmo você? A pergunta inocente carregava camadas de significado. Mariam percebeu que, para seu filho, aquela mulher nas fotos, confiante, respeitada, cercada por intelectuais, parecia uma pessoa completamente diferente da mãe que conhecia. Sim, sou eu, antes de você nascer. E este era seu escritório? Perguntou ele, apontando para uma foto onde ela aparecia atrás de uma elegante mesa de madeira, com janelas arqueadas ao fundo e vista para o mar. Era um dos espaços onde eu trabalhava na biblioteca. João comparou a imagem com o pequeno apartamento onde viviam, o contraste dolorosamente óbvio até mesmo para uma criança. Você era importante lá, disse ele, não como pergunta, mas como constatação. Eu era respeitada pelo meu trabalho, confirmou ela, e depois você veio para cá e se tornou invisível. A perspicácia do comentário a surpreendeu. Por minha causa? Mariam sentiu um nó na garganta. João, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Nunca pense o contrário. Mas você perdeu tudo isso por minha causa. Não, filho. Ela segurou suas mãos pequenas entre as suas. Perdi porque o mundo é injusto com mulheres sozinhas, especialmente estrangeiras, porque sistemas são projetados para pessoas com privilégios que não tínhamos.
Mas nunca, jamais pense que a culpa é sua. Ficaram em silêncio por um momento, a enormidade das escolhas à frente pairando entre eles. Se decidirmos ir, disse Mariam finalmente, precisaremos começar do zero novamente. Será difícil. João apanhou uma foto onde ela aparecia sorrindo diante de uma estante de manuscritos antigos, claramente em seu elemento, irradiando uma confiança que há muito se apagara. Mas desta vez, disse ele com sabedoria além de seus anos, você não estará sozinha, e não terá que fingir ser alguém que não é. Naquela noite, depois de colocar João na cama, Mariam sentou-se sozinha na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que fora seu refúgio e sua prisão pelos últimos anos. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para o sheik. Gostaria de discutir os detalhes da sua proposta amanhã, se estiver disponível. A resposta veio quase imediatamente. Seria uma honra. Podemos nos encontrar onde você se sentir mais confortável. Mariam pensou por um momento, então sorriu ao responder. Conheço uma pequena cafeteria na periferia da cidade. Nada luxuoso, mas o café é autêntico e as pessoas são reais. Parece perfeito, respondeu ele. Afinal, não são os lugares que importam, mas as conversas que neles acontecem. Com este acordo simples, Mariam sentiu que estava dando o primeiro passo em direção a uma nova vida. Uma vida onde poderia ter tanto raízes quanto asas, onde poderia honrar seu passado, enquanto construía um futuro, diferente para ela e seu filho. A cafeteria São Jorge ficava escondida entre uma farmácia e uma pequena loja de roupas em um bairro de classe média baixa. Não tinha o glamour dos estabelecimentos da Avenida Paulista, mas compensava em autenticidade. Grãos torrados no local, pães assados a cada hora, e uma clientela fiel, que vinha mais pela atmosfera familiar do que pela decoração simples. Foi ali que Mariam escolheu encontrar o Sheik Ahmed, longe dos olhares curiosos do hotel e dos ambientes ostensivos que ele frequentava. Queria vê-lo em seu território, observar como ele se comportaria fora de sua zona de conforto. Chegou cedo, cumprimentando Sofia, a proprietária libanesa que a conhecia de visitas dominicais com João. Escolheu uma mesa nos fundos, com vista para a pequena área externa, onde vasos de manjericão e alecrim cresciam viçosos. O sheik chegou pontualmente, sem entourage, vestindo um terno discreto que, ainda assim, claramente custava mais do que a maioria dos frequentadores do café ganhava em meses. Alguns clientes ergueram os olhos, curiosos com a presença incomum, mas logo voltaram às suas conversas. Lugar encantador, comentou ele em árabe após cumprimentá-la. Lembra-me dos pequenos cafés de Alexandria. A proprietária é libanesa, me explicou Mariam. Mantém receitas de família. O café é preparado com cardamomo, como no Oriente Médio. Sofia aproximou-se pessoalmente para anotar os pedidos, claramente intrigada pela presença do estrangeiro distinto que conversava com Mariam, em um idioma que ela reconhecia, mas não compreendia completamente. O senhor é da terra dos meus avós? Perguntou Sofia em português. Arábia Saudita, respondeu o sheik em inglês, mas passei muito tempo no Líbano. País maravilhoso, com pessoas ainda mais extraordinárias. O rosto de Sofia iluminou-se. Rapidamente recomendou especialidades da casa e afastou-se para preparar o pedido. Você tem talento para conectar-se com as pessoas, observou Mariam. É uma habilidade necessária nos negócios, respondeu ele com um leve sorriso, mas neste caso é genuíno. Minhas melhores memórias de juventude foram formadas em lugares simples como este, não em palácios ou hotéis de luxo. Quando o café foi servido, acompanhado de doces típicos que Sofia insistiu que experimentassem por conta da casa, abordaram finalmente o assunto que os reunia. O sheik apresentou os detalhes de sua proposta. Mariam lideraria o departamento de manuscritos antigos da Fundação Al-Mansuri para Cultura e Conhecimento, supervisionando uma equipe de especialistas na catalogação, preservação e tradução de textos históricos. O salário proposto era 10 vezes maior do que recebia no hotel, com benefícios que incluíam moradia, plano de saúde internacional. E o que mais tocou seu coração, bolsa de estudos integral para João em uma escola internacional.
A fundação está estabelecendo um campus em Jeddah, à beira do Mar Vermelho, explicou ele, mostrando fotos em seu tablet. Um ambiente cosmopolita, mais aberto que outras regiões do país. Mariam examinou as imagens de um complexo moderno, com bibliotecas impressionantes e laboratórios de restauração equipados com a mais recente tecnologia. É extraordinário, admitiu. Mas tenho algumas preocupações. Naturalmente. Quais são? Primeiro, a adaptação de João. Ele não fala árabe, estará em um ambiente completamente diferente. A escola internacional usa inglês como língua primária de instrução, explicou o sheik, e oferece programas de imersão gradual em árabe para estrangeiros. Além disso, crianças adaptam-se com surpreendente rapidez. Mariam assentiu. Outra preocupação é minha independência profissional. Teria liberdade acadêmica para publicar minhas análises, mesmo quando contradizerem interpretações tradicionais? O sheik sorriu. Esta pergunta confirma que escolhi a pessoa certa. Sim, Mariam. A fundação não é uma instituição religiosa ou política. Foi criada para avançar o conhecimento, através de pesquisa rigorosa, não para perpetuar dogmas. Eles continuaram discutindo aspectos práticos, a logística da mudança, o processo de obtenção de vistos, o cronograma de trabalho. O sheik respondia a cada dúvida com paciência e clareza, sem pressionar por uma decisão imediata. E quanto ao hotel? Perguntou ele finalmente. Eles fizeram uma contraproposta, não? Mariam relatou a oferta de Tavares. Um cargo administrativo com salário triplicado, mas sem detalhes sobre função específica ou perspectivas de crescimento. Uma tentativa transparente de mantê-la como asset para clientes árabes, observou o sheik. Não uma valorização de suas habilidades acadêmicas. Exatamente. Enquanto conversavam, Mariam notou um movimento na entrada da cafeteria. Para sua surpresa, Carlos Mendes entrou fingindo casualidade enquanto examinava o ambiente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao avistar Mariam e o sheik nos fundos. Parece que temos companhia, murmurou ela em árabe. O sheik seguiu seu olhar e assentiu discretamente. Seu supervisor. Enviado para espionar, presumo. Provavelmente Fernanda queria saber o conteúdo da nossa conversa. Carlos pediu um café no balcão, escolhendo uma mesa que oferecia visão direta para onde estavam sentados. Sua tentativa de discrição era tão óbvia que beirava o cômico. Deveríamos convidá-lo a se juntar a nós, sugeriu o sheik com um brilho divertido nos olhos. Seria interessante ver sua reação, respondeu Mariam com um leve sorriso. Mas prefiro manter nossa conversa privada. Mudaram para o inglês, discutindo generalidades que não revelariam o conteúdo real da proposta caso Carlos estivesse tentando ouvir. Eventualmente, após várias xícaras de café e tentativas frustradas de captar algo substancial, o supervisor desistiu e saiu, não sem antes lançar um último olhar preocupado em sua direção. Eles estão em pânico, observou o sheik quando voltaram ao árabe. O que sugere que você é muito mais valiosa do que imagina. A conversa continuou por mais uma hora. Quanto mais detalhes discutiam, mais Mariam sentia-se inclinada a aceitar a proposta. Não apenas pelo salário ou condições, mas pela oportunidade de redescobrir a mulher que fora, a acadêmica, a estudiosa, a intelectual. Quando finalmente se despediram, o sheik fez uma última observação. Quero que saiba, Mariam, que independentemente de sua decisão, meu respeito por você permanece inabalável. E se decidir ficar no Brasil, ainda assim podemos encontrar formas de colaboração acadêmica à distância. Este último comentário, a ausência de pressão, o respeito genuíno por sua autonomia, foi talvez mais persuasivo que todos os benefícios materiais oferecidos. No caminho para casa, Mariam recebeu uma mensagem de Fernanda. Precisamos conversar. Tenho informações importantes sobre a proposta do sheik, que você deveria considerar antes de tomar qualquer decisão. Quase simultaneamente, seu telefone tocou. Era Tavares. Doutora Hazani, começou ele, abandonando o tratamento anterior de Senhora Jimenez. Gostaria de informá-la que reconsideramos nossa proposta inicial. Estamos preparados para oferecer um pacote ainda mais atrativo
incluindo um cargo de diretora de Relações Internacionais para o Oriente Médio. Obrigada, Sr. Tavares, respondeu Mariam calmamente. Considerarei sua proposta junto com as demais opções. Ao desligar, não pôde deixar de sorrir. As mesmas pessoas que por anos mal notavam sua existência, agora disputavam sua atenção. Não por quem ela era, mas pelo que representava para seus interesses comerciais. Em casa, encontrou João ansiosamente esperando por notícias. Contou-lhe sobre a reunião, os detalhes da proposta à escola internacional. E você já decidiu? Perguntou ele, praticamente pulando de excitação. Quase, respondeu ela. Mas antes preciso ouvir uma última voz. Tocou o nariz dele carinhosamente. A sua. Não sobre se devemos ir ou não, já conversamos sobre isso, mas sobre o que você espera do futuro, o que sonha para a sua vida. João ficou pensativo, uma expressão séria e incomum para seus 12 anos. Quero estudar ciências, talvez astronomia, e quero que as pessoas respeitem minha mãe. Mariam sentiu lágrimas nos olhos. E você acha que podemos encontrar isso indo para a Arábia Saudita? Ele deu de ombros. Podemos encontrar isso em qualquer lugar onde as pessoas nos vejam de verdade. Fez uma pausa. No hotel. Eles só começaram a te ver quando o sheik apareceu. Mas ele te viu desde o início, não foi? A perspicácia da observação a surpreendeu. Sim, respondeu simplesmente. Então acho que já sabemos a resposta, não é? Naquela noite, Mariam escreveu 2 cartas. Uma para o sheik, aceitando formalmente sua proposta. Outra para o Hotel Excelsior, apresentando sua demissão com efeito imediato. Agradecendo a oportunidade, mas declinando a contraproposta. Ao terminar, sentiu um peso enorme deixar seus ombros. As vozes do presente, as manipulações de Fernanda, as ofertas interesseiras de Tavares, a sinceridade do sheik, a sabedoria surpreendente de João, haviam finalmente clareado o caminho à sua... Frente à notícia da demissão de Maria Giménez, agora reconhecida como Doutora Mariam Hassani, espalhou-se pelos corredores, do Hotel Excelsior como fogo em palha seca, dos gerentes aos camareiros, das recepcionistas aos chefes. Todos comentavam sobre a faxineira mexicana que, na verdade, era uma linguista renomada prestes a assumir uma posição prestigiosa na Arábia Saudita. Mariam havia planejado simplesmente enviar sua carta de demissão, mas o sheik sugeriu uma abordagem diferente. Você trabalhou lá por 6 anos, argumentou ele. Merece uma despedida apropriada, e eles merecem entender exatamente o que estão perdendo. Assim, na manhã seguinte, Mariam retornou ao hotel não como funcionária, mas como visitante. Vestida com um elegante conjunto azul marinho e cabelos impecavelmente arrumados, atravessou o saguão principal, sob os olhares admirados dos mesmos colegas que mal a notavam dias antes. Fernanda interceptou-a perto dos elevadores, o rosto tenso numa máscara de cordialidade profissional. Maria. Perdão. Doutora Hassani, corrigiu-se rapidamente. Recebemos sua carta. Confesso que estamos surpresos com sua decisão precipitada. Não foi precipitada, doutora Fernanda, respondeu Mariam calmamente. Foi uma decisão cuidadosamente considerada. Baseada não apenas. Foi uma decisão cuidadosamente considerada. Baseada não apenas nas oportunidades profissionais, mas também no tratamento que recebi aqui durante 6 anos, completou Mariam com firmeza. Fernanda engoliu em seco, seu sorriso profissional vacilando por um instante. Certamente tivemos nossos desafios, mas sempre valorizamos sua dedicação. A dedicação de uma funcionária invisível, respondeu Mariam, sem hostilidade, apenas constatando um fato. Vim hoje para me despedir dos colegas e buscar meus pertences. Isso não será necessário, interveio Tavares, que se aproximava com passos rápidos. Poderíamos enviar seus itens pessoais para sua residência. Prefiro buscá-los pessoalmente, insistiu Mariam. Há pessoas aqui a quem devo uma despedida adequada. Tavares e Fernanda trocaram olhares tensos, mas não podiam recusar sem parecer mesquinhos, especialmente com outros funcionários observando discretamente a cena. Como preferir, cedeu Tavares. Carlos pode acompanhá-la. Conheço o caminho, respondeu Mariam com um leve sorriso. Limpei cada centímetro deste hotel por 6 anos, lembra-se? No elevador de serviço, tão familiar quanto sua própria respiração,
Mariam apertou o botão do subsolo onde ficava o vestiário dos funcionários. Enquanto descia, lembrou-se de quantas vezes fizera aquele mesmo trajeto. Exausta após turnos duplos, preocupada com as contas atrasadas, apressada para buscar João na escola. No vestiário, encontrou Margarida e algumas outras faxineiras que a olharam com uma mistura de admiração e desconfiança. "É verdade, então?" perguntou Margarida, quebrando o silêncio desconfortável. "Você vai trabalhar para aquele árabe rico?" "Vou liderar o departamento de manuscritos antigos da fundação dele", confirmou Mariam, abrindo seu armário para recolher os poucos pertences pessoais. "Então você realmente é uma doutora?" A pergunta de Margarida revelava tanto incredulidade quanto admiração. "Sim." Mariam retirou uma foto de João do interior da porta do armário. "Fui curadora assistente na Biblioteca de Alexandria antes de vir para o Brasil." "E por que nunca contou para a gente?" perguntou outra faxineira. Mariam parou considerando a pergunta. No começo por necessidade, depois por hábito e talvez por medo. Medo de quê? De que se vocês soubessem quem eu realmente era, me tratariam diferente. E eu precisava pertencer a algum lugar, mesmo que fosse apenas como a mexicana. Um silêncio pensativo seguiu-se a esta confissão. "Vamos sentir sua falta", disse Margarida finalmente. "Você sempre foi gentil. Nunca se achou melhor que ninguém, mesmo sendo... Quem é?" Mariam sorriu, tocada pela sinceridade simples. "Vou sentir falta de vocês também." Enquanto guardava seus pertences numa bolsa, Carlos entrou no vestiário, visivelmente desconfortável. "Doutora Hassani, posso falar com você em particular?" As outras faxineiras dispersaram-se discretamente, lançando olhares curiosos ao saírem. "Eu sei que provavelmente você me odeia", começou Carlos quando ficaram sozinhos. "Não odeio você." "Carlos", respondeu Mariam, fechando seu armário pela última vez. "Apenas lamento que tenha escolhido ser cúmplice de um sistema que trata pessoas como descartáveis. Eu apenas seguia ordens." Defendeu-se ele fracamente. "Todos sempre estamos seguindo alguma ordem", respondeu ela. "A questão é quais escolhemos questionar." Carlos baixou os olhos. "Você poderia ter dito algo sobre seu passado, suas qualificações." "Para quê? Para ser transferida para a recepção com um pequeno aumento, mas ainda explorada? Ou para ser demitida por ser superqualificada para a limpeza?" O silêncio de Carlos foi resposta suficiente. "Vim me despedir, não acusar", continuou Mariam em tom mais suave. "E talvez deixar uma lição. Observe as pessoas ao seu redor, Carlos. Realmente observe. Aquela senhora haitiana do terceiro andar, que você sempre critica por ser lenta, ela trabalha com artrite severa nas mãos, mas nunca reclama, porque precisa sustentar 3 netos. O rapaz novo da lavanderia que você acha distraído, ele estuda engenharia à noite, depois de 12 horas de trabalho aqui." Carlos olhou para ela com expressão surpresa. "Como você sabe tudo isso?" "Porque eu perguntei. Porque me importei em conhecê-los como pessoas, não como funções." Ela fechou a bolsa e dirigiu-se à porta. "Adeus, Carlos. Espero que um dia você encontre um trabalho onde possa ser mais do que apenas um executor de ordens." Subindo novamente ao saguão principal, Mariam encontrou uma pequena comoção. O Sheikh Ahmed havia chegado, acompanhado por 2 assistentes, e, surpreendentemente, João, vestido com roupas novas e parecendo simultaneamente nervoso e empolgado. "Espero que não se importe", disse o Sheikh em árabe. "Pensei que seu filho gostaria de ver onde sua mãe trabalhou todos esses anos." João olhava ao redor, absorvendo o luxo do hotel com olhos arregalados. "É bem diferente da parte dos fundos onde eu te esperava às vezes, né, mãe?" comentou em português. Tavares aproximou-se, o sorriso tenso mal disfarçando seu desconforto. "Sheikh Ahmed, que surpresa agradável. Posso oferecer-lhes alguma cortesia? Talvez um chá no nosso restaurante executivo?" "Na verdade", respondeu o Sheikh em inglês, "viemos buscar a doutora Hassani. Temos uma série de compromissos relacionados à sua nova posição." O rosto de Tavares contraiu-se levemente ao ouvir "nova posição", mas manteve a compostura profissional. "Certamente. E devo dizer, Sheikh Ahmed, que apesar de lamentarmos profundamente perder a doutora Hassani, desejamos todo sucesso em seu novo empreendimento. Como é generoso de sua parte
respondeu o sheik com ironia sutil que apenas Mariam pareceu notar. Fernanda, que observava a cena de uma distância segura, finalmente aproximou-se. Maria. Perdão, doutora Hazani, corrigiu-se rapidamente. Antes de partir, o departamento de RH precisa de sua assinatura em alguns documentos finais. Meus advogados revisarão qualquer documento antes que ela assine, interveio o sheik suavemente. Podem enviar tudo para meu escritório. A mensagem implícita era clara. Mariam não estava mais sozinha, vulnerável a manipulações ou pressões. Agora tinha proteção, recursos e poder. Fernanda forçou um sorriso. Como preferirem. Então, dirigindo-se diretamente a Mariam, acrescentou com voz baixa. Espero que encontre o que procura. Nem todos os palácios são o que parecem. E nem todas as faxineiras são quem aparentam ser. Respondeu Mariam calmamente. Essa é a lição que levo comigo. Com um último olhar para o saguão, onde por tantas vezes havia se esgueirado invisível com seu carrinho de limpeza, Mariam tomou a mão de João e, ao lado do sheik, caminhou em direção às portas giratórias. Atravessaram o último corredor, não como serviçais ou hóspedes, mas como iguais. Pessoas que, por circunstâncias diferentes, compartilhavam aquele espaço por um breve momento antes de seguirem seus caminhos distintos. Lá fora, a luz do sol de São Paulo banhava a Avenida Paulista com um brilho dourado. Para Mariam parecia um símbolo. Depois de anos nas sombras, finalmente caminhava em direção à luz. 3 semanas se passaram em um turbilhão de preparativos. A pequena vida que Mariam e João haviam construído em São Paulo precisava ser desmontada, organizada e, em parte, deixada para trás. Cada objeto guardava memórias. Cada decisão sobre o que levar e o que abandonar tornava-se um pequeno ritual de despedida. O apartamento, com seu mobiliário simples e paredes descascadas, parecia ainda menor agora que estava parcialmente vazio. João havia doado a maioria de seus brinquedos antigos para crianças do bairro, mantendo apenas alguns livros e seu telescópio, presente que comprara para ele após meses economizando. Acha que podemos ver as mesmas estrelas de lá? Perguntou ele enquanto empacotavam os últimos pertences. As constelações parecem um pouco diferentes dependendo da posição na Terra, explicou Mariam. Mas são as mesmas estrelas, sim. Então ainda podemos fazer nosso ritual de dar boa noite para a Lua? Mariam sorriu, tocada por saber que aquele pequeno hábito que haviam criado, acenar para a Lua antes de dormir, significava tanto para ele quanto para ela. Claro que podemos. A Lua nos segue aonde quer que vamos. O sheik havia providenciado tudo com eficiência impressionante. Vistos de trabalho expedidos em tempo recorde, passagens de primeira classe. Uma empresa especializada para transportar seus pertences. Mariam, acostumada a resolver tudo sozinha, encontrava-se agora na estranha posição de ser cuidada, amparada por recursos que nunca imaginara acessar. Na véspera da partida, receberam uma visita inesperada. Margarida apareceu na porta do apartamento, acompanhada por 5 outras faxineiras do hotel. Viemos nos despedir direito, anunciou ela, segurando um bolo caseiro. E trazer um presente. Enquanto João entretinha as visitantes mostrando seu telescópio, Margarida entregou a Mariam um pequeno pacote. É de todos nós, explicou, para você nunca esquecer de onde veio. Dentro da caixa havia um broche delicado em forma de chave com uma pequena nota. Para quem abriu portas que nem sabia que existiam. Mariam sentiu lágrimas nos olhos. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Margarida. Só queremos que saiba que você mudou alguma coisa lá no hotel. Depois que você saiu, a Fernanda está tratando a gente diferente. O Carlos também. Como se de repente lembrassem que somos gente. Isso é inesperado. Acho que perceberam que qualquer uma de nós pode ser mais do que parece, riu Margarida. Agora a Fernanda vive perguntando sobre nossas vidas, se temos estudos, habilidades especiais. A ideia de que sua saída havia provocado uma pequena revolução no hotel trouxe um sorriso ao rosto de Mariam. Não era vingança o que desejava. Era reconhecimento, não apenas para si, mas para todas as pessoas tornadas invisíveis por suas funções. Na manhã seguinte, uma limusine aguardava em frente ao modesto prédio onde viviam, causando alvoroço na vizinhança. Enquanto os últimos volumes eram carregados,
Mariam parou por um momento, contemplando a rua familiar onde vivera por tantos anos. Está pronta? Perguntou o sheik, que viera pessoalmente acompanhá-los ao aeroporto. Quase, não, respondeu ela. Só um momento. Afastando-se alguns passos, Mariam tirou do bolso o antigo crachá do Hotel Excelsior. Olhou uma última vez para a foto, onde aparecia com expressão séria. Cabelos rigidamente presos, sem maquiagem, a imagem da invisibilidade voluntária que havia adotado por tanto tempo. Com um gesto decidido, deixou-o cair na lixeira mais próxima. Agora estou pronta, disse, retornando à limusine, onde João aguardava ansiosamente. No aeroporto internacional de Guarulhos, enquanto aguardavam no exclusivo lounge da primeira classe, o sheik recebeu uma ligação que atendeu discretamente, afastando-se por alguns minutos. Ao retornar, sua expressão era enigmática. Tenho uma surpresa para você, disse em árabe. Mas primeiro uma pergunta. Você manteve contato com alguém do Egito depois de sua partida? Mariam franziu a testa, surpresa. Não, quando saí, cortei todos os laços. Por quê? Porque, aparentemente, nem todos cortaram laços com você. O sheik entregou-lhe seu telefone, mostrando o e-mail de um professor da Universidade do Cairo. Seu antigo orientador tem procurado por você há anos. Quando soube que eu havia te encontrado, enviou isto. A mensagem era simples, mas impactante. Anexado estava um artigo acadêmico, onde seu trabalho sobre manuscritos árabes era extensamente citado e elogiado como fundamental para a compreensão moderna dos textos do período abássida. Mais surpreendente ainda, o artigo mencionava que uma bolsa de pesquisa havia sido estabelecida em seu nome na Biblioteca de Alexandria. Eu... Não entendo, murmurou Mariam chocada. Por que fariam isso? Porque seu trabalho importou, respondeu o sheik simplesmente. Você deixou uma marca, mesmo desaparecendo. Pessoas ainda estudam suas traduções, suas análises. A revelação atingiu Mariam como uma onda. Enquanto empurrava carrinhos de limpeza pelos corredores do Hotel Excelsior, seu legado acadêmico continuava vivo, a influenciando uma nova geração de estudiosos. Mas isso não é tudo, continuou o sheik. Seu orientador perguntou se você estaria disposta a ministrar um seminário especial na biblioteca no próximo ano. Um seminário? Repetiu Mariam, alternando inconscientemente para o português em seu assombro. Em Alexandria? Sim, aparentemente, a redescoberta da lendária doutora Razani é um acontecimento significativo nos círculos acadêmicos do Oriente Médio. João, que observava a conversa sem entender completamente o significado, percebeu a emoção no rosto da mãe. O que foi, mãe? Mariam respirou fundo, tentando processar tudo. Lembra quando te contei sobre a biblioteca, onde eu trabalhava no Egito? Parece que eles nunca me esqueceram. Sua voz falhou levemente, e querem que eu volte para dar aulas lá. Os olhos de João se arregalaram. Isso significa que vamos para as pirâmides? Mariam riu, as lágrimas finalmente escapando. Sim, filho. Parece que vamos para as pirâmides também. O sheik observava a cena com um sorriso discreto. Quando te encontrei no hotel, Mariam, pensei que estava oferecendo uma oportunidade para você recomeçar. Agora vejo que estou apenas devolvendo você ao lugar que sempre lhe pertenceu. Naquele momento, enquanto o anúncio do embarque ecoava pelo terminal, Mariam sentiu algo que não experimentava há quase uma década. A sensação de que todas as partes fragmentadas de sua vida, passado e presente, profissional e pessoal, acadêmica e mãe, finalmente convergiam em uma narrativa coerente. Não era apenas um novo emprego ou uma mudança de país. Era a reclamação de sua identidade completa, o reconhecimento de que nunca precisara ser apenas uma coisa ou outra, faxineira ou acadêmica, imigrante ou intelectual. Podia ser tudo isso e mais, cada experiência enriquecendo a tapeçaria de quem realmente era. Enquanto caminhavam em direção ao portão de embarque, João segurando sua mão de um lado e o sheik caminhando respeitosamente do outro, Mariam permitiu-se um momento de reflexão profunda. O hotel, com seus corredores suntuosos e hierarquias rígidas, ficava para trás. À frente, um futuro incerto, mas repleto de possibilidades se abria. E no centro de tudo, como uma bússola firme guiando seu caminho, estava a verdade que finalmente abraçava plenamente.
Ela sempre fora Mariam Hazani, mesmo nos anos em que precisou esconder-se sob o nome de Maria Jimenez. A revelação final não era externa, mas interna. Não era sobre títulos acadêmicos, redescobertos ou reconhecimento profissional, mas sobre a integração de todas as versões de si mesma em uma identidade coesa e autêntica. Última chamada para o voo 714, com destino a Jeddah, anunciou a voz no sistema de som. Era hora de partir. Hora de transformar o último corredor em primeiro passo. 2 anos depois, Biblioteca da Fundação Al-Mansuri para a Cultura e Conhecimento em Jeddah erguia-se como um monumento à fusão perfeita entre tradição e modernidade. Sua fachada de vidro e aço refletia o intenso azul do Mar Vermelho, enquanto os padrões geométricos islâmicos que decoravam sua estrutura prestavam homenagem à rica herança cultural da região. No amplo escritório com vista para o mar, Mariam Hazani, Doutora Hazani, como era conhecida por sua equipe de 20 especialistas, inclinava-se sobre um manuscrito particularmente desafiador. Seus dedos, protegidos por luvas de conservação especiais, moviam-se com reverência sobre o papel antigo, enquanto seus olhos examinavam meticulosamente os caracteres árabes esmaecidos pelo tempo. Incrível, murmurou para si mesma em árabe. A referência astronômica aqui coincide perfeitamente com o eclipse documentado em 1147. Uma leve batida na porta interrompeu sua concentração. Hamira, sua assistente, entrou com expressão animada. Doutora Hassani, seu filho acaba de chegar da escola. E o Sheikh Ahmed também está aqui para a reunião das 4 horas. Obrigada, Amira. Por favor, peça-lhes que aguardem na sala de conferências. Estarei lá em 5 minutos. Cuidadosamente, Mariam retornou o manuscrito à sua caixa de conservação. Enquanto arrumava sua mesa, seus olhos pousaram sobre as fotografias emolduradas que mantinha por perto. João recebendo um prêmio de ciências em sua nova escola. A equipe de pesquisa da Fundação, em frente à Biblioteca de Alexandria, durante seu seminário no ano anterior. E uma surpreendentemente recente, Margarida e 2 outras ex-colegas do Hotel Excelsior, visitando Jeddah durante um programa de intercâmbio cultural que Mariam havia criado. No corredor, funcionários a cumprimentavam com respeito genuíno, enquanto caminhava em direção à sala de conferências. Não era o respeito nascido do medo ou hierarquia que testemunhara no hotel, mas aquele que vem da admiração profissional e apreciação mútua. João, agora com 14 anos, havia crescido vários centímetros desde a chegada à Arábia Saudita. Falava árabe fluentemente, destacava-se na escola internacional e, para a alegria de Mariam, demonstrava crescente interesse por astronomia antiga, a mesma paixão que a levara ao estudo de manuscritos históricos décadas atrás. Mãe, exclamou ele ao vê-la erguendo-se de um pulo, com um abraço rápido, ainda entusiasmado, mas já começando a mostrar a reserva típica da adolescência, entregou-lhe um papel. Fui selecionado para a Feira Internacional de Ciências em Londres. A professora disse que meu projeto sobre navegação estelar antiga tem grandes chances de vencer. Isso é maravilhoso, filho, respondeu Mariam, examinando o documento com orgulho. Vamos comemorar esta noite. O Sheikh Ahmed, que observava a cena com um sorriso discreto, levantou-se para cumprimentá-la. Nos 2 anos desde a saída do Brasil, sua relação havia evoluído para uma amizade genuína e uma parceria profissional baseada em respeito mútuo. Parece que temos outro acadêmico na família, comentou ele, referindo-se a João. Seguindo os passos da mãe, mas com muito mais apoio do que eu tive, respondeu Mariam com um sorriso. E, falando em apoio, recebi a confirmação final da universidade hoje. O Sheikh assentiu, compreendendo imediatamente a referência. Após meses de planejamento, a Fundação Al-Mansuri estava lançando um programa de bolsas especificamente destinado a mulheres imigrantes com potencial acadêmico não reconhecido, um projeto pessoal de Mariam, inspirado em sua própria experiência. Excelente. As primeiras candidatas chegam quando? No próximo semestre. 10 mulheres de diferentes países, todas com histórias semelhantes à minha, formações interrompidas, talentos desperdiçados, potencial ignorado. João, que acompanhava a conversa com interesse, comentou. Como aquela senhora que conhecemos em São Paulo quando voltamos para sua palestra, não é? A que trabalhava na cozinha do restaurante,
Mas tinha sido enfermeira em seu país? Exatamente, confirmou Mariam, impressionada com a memória e percepção do filho. Na verdade, ela será uma das primeiras participantes do programa. A reunião prosseguiu com discussões sobre os projetos em andamento da Fundação, a digitalização de manuscritos raros, um simpósio internacional sobre tradução de textos antigos e a expansão do programa educacional para jovens. Mariam coordenava todas estas iniciativas com a mesma precisão e atenção aos detalhes que antes dedicara à limpeza das suítes do Hotel Excelsior. Mas agora, seus talentos eram reconhecidos, valorizados e devidamente recompensados. Após a reunião, enquanto caminhavam pelo amplo átrio da fundação, o sheik comentou: "Recebi notícias interessantes de São Paulo hoje." "Mesmo?" perguntou Mariam, curiosa. "O Hotel Excelsior está passando por uma reestruturação significativa. Aparentemente, Fernanda Silva não é mais a gerente de operações." Mariam ergueu as sobrancelhas, surpresa. "O que aconteceu?" "Foi promovida", respondeu o sheik com um leve sorriso, "para a diretora de diversidade e inclusão do grupo hoteleiro. Segundo minha fonte, ela implementou um programa revolucionário para identificar talentos ocultos entre funcionários de todos os níveis." Mariam não pôde conter uma risada. "A ironia é quase poética. Mais interessante ainda", continuou o sheik, "é que Carlos Mendes agora lidera um programa de mentoria para funcionários imigrantes, ajudando-os a navegar pelo sistema burocrático brasileiro e reconhecer qualificações obtidas no exterior. Parece que nossa pequena revolução teve efeitos duradouros", observou Mariam pensativamente. "Às vezes", respondeu o sheik, "a maior mudança começa com uma simples pergunta feita no corredor certo, no momento certo." Aquela noite, após jantar com João e ajudá-lo com os preparativos iniciais para seu projeto científico, Mariam dirigiu-se à varanda de seu apartamento com vista para o mar. O luxuoso complexo residencial providenciado pela Fundação era confortável sem ser ostentoso, exatamente como havia solicitado. Sentando-se com uma xícara de chá de menta, abriu seu laptop para finalizar um artigo acadêmico que seria publicado no próximo mês no Journal of Middle Eastern Studies. O título: Vozes Silenciadas Recuperando Narrativas Femininas em Manuscritos Árabes Medievais, refletia não apenas seu trabalho atual, mas também sua própria jornada. Enquanto digitava as últimas notas, seus pensamentos vagavam para o longo e inesperado caminho que a trouxera até aqui. Da prestigiosa Biblioteca de Alexandria ao anonimato dos corredores de serviço em São Paulo e finalmente de volta ao mundo acadêmico que sempre fora seu verdadeiro lar. O círculo estava completo, mas não era um retorno exato ao ponto de partida. Era uma espiral ascendente, enriquecida por cada experiência, cada desafio, cada momento de invisibilidade que agora informava sua abordagem à visibilidade. João apareceu na varanda, carregando seu telescópio. "Mãe, vamos dar boa noite para a lua?" Mariam sorriu, fechando o laptop. "Claro." Lado a lado, mãe e filho observaram o céu noturno sobre o Mar Vermelho. A mesma lua que haviam saudado tantas vezes da pequena janela de seu apartamento na periferia de São Paulo, agora pairava majestosamente sobre um horizonte diferente. "Sabe o que é engraçado?" comentou João enquanto ajustava o telescópio. "Aqui todos me conhecem como o filho da doutora Hassani, e isso é motivo de orgulho. No Brasil, ser o filho da faxineira era algo que eu tentava esconder." A observação, feita com a franqueza direta da adolescência, tocou profundamente Mariam. "E como você se sente sobre isso agora?" João afastou-se do telescópio e olhou diretamente para a mãe. "Agora entendo que você sempre foi a mesma pessoa. Inteligente, forte e determinada. O problema nunca foi você ser faxineira. O problema era como as pessoas viam esse trabalho. E como tratavam você por causa dele." Mariam puxou o filho para um abraço, impressionada com sua maturidade. "Essa é uma lição que muitos adultos nunca aprendem. Além disso", acrescentou João com um sorriso maroto, "ainda acho que você era a melhor faxineira do hotel. Você sempre faz tudo perfeitamente." Ambos riram, e Mariam sentiu uma onda de gratidão por este momento, por estar aqui, por ter seu filho ao lado, por finalmente poder ser integralmente quem era, sem esconder nenhuma parte de si mesma. Mais tarde,
Sozinha novamente na varanda, Marian refletiu sobre a jornada completa. Do anonimato forçado à visibilidade escolhida, da sobrevivência à prosperidade, da solidão ao pertencimento. Pegou o pequeno broche em forma de chave que as colegas faxineiras lhe haviam dado, agora um talismã que mantinha sempre por perto, e o segurou contra a luz da lua, uma chave. Um símbolo perfeito, não apenas para as portas que se abriram em sua vida, mas também para o conhecimento que agora podia compartilhar. Que valor humano não é determinado por títulos ou funções. Que dignidade não depende de reconhecimento externo. Que cada pessoa carrega histórias invisíveis aos olhos desatentos. E talvez a lição mais importante, que às vezes, nos corredores mais improváveis, entre baldes de limpeza e aspiradores de pó, podem esconder-se talentos extraordinários, apenas aguardando o momento certo para brilhar. Marian Hazani, que por 6 anos fora Maria Jimenez, sorriu para a lua que havia testemunhado todas as fases de sua vida. O círculo estava completo, não como um fim, mas como um novo começo. Boa noite, lua, sussurrou em árabe, português, e espanhol, todas as línguas que compunham sua identidade multicamadas. E obrigada por iluminar o caminho.